Bom dia, meninas! Chegamos ao final do nosso primeiro ciclo, a nossa primeira semana, 7 dias aqui juntas. Muito feliz, muito obrigada por vocês estarem comigo nessa visita interna que a gente está fazendo. Hoje a gente vai tocar num assunto que não é tão confortável, talvez seja dolorido mais ou menos para algumas de nós, mas eu vou fazer esse convite para a gente vir de uma forma segura, revisitar talvez alguns lugares que nos doam. Nós vamos falar de abusos dos mais diferentes tipos, né? A gente tem aí abusos, podemos falar de abuso social, emocional, financeiro, sexual, físico, né? A gente vem de uma sociedade de muito abuso, a gente carrega a história de escravidão, a gente carrega história de muita violência, muita guerra ainda presente, mas os abusos também que impactam a gente são abusos que estão ali pequenininhos também no dia a dia. Antigamente era normal apanhar dos pais, hoje em dia a gente já fala que bater em criança também é crime, né? Você pode ser preso se você bater numa criança, já é tido como algo muito abusivo. Então, aos poucos, a nossa sociedade vem caminhando, mas a gente ainda é muito marcada por muitos abusos, né? Violência doméstica contra a mulher, é só a gente pegar números que a gente tem todos os dias. Morrem pessoas por não serem consideradas socialmente aceitáveis, trans, gays, né? As lutas LGBTQIA+. E aí não tem como a gente não sentir, não tem como a gente não ter empatia por essas pessoas que estão lutando simplesmente por existir, né? E olhando ainda com uma lupinha a mais, eu acho que tem tantas negligências que não chegam a ser consideradas abusos, mas que somadas no dia a dia, né? Um relacionamento negligenciado, uma relação negligenciada, aquilo é totalmente abusivo e pode levar para um lugar de adoecimento. Então, hoje a gente vai meditar sobre esse assunto, vai trazer para o nosso corpo essas dores e a gente vai partir desse princípio que a gente precisa sentir para curar. A gente precisa, de certa forma, trazer para nossa consciência para que isso seja transmutado. Eu vou até contar para vocês uma história que eu achei muito interessante como isso se manifestou, assim, na minha vida, na minha família, né? Eu fiz uma mesa radiônica com uma terapeuta, que eu vou já há um tempo, e nessa mesa radiônica apareceu que eu estaria curando uma questão ancestral muito pesada na minha família, mas que não aparecia ali na mesa o que era exatamente. E eu fiquei com aquilo na cabeça, mas ok, passou. Falei, bom, se a mesa tá curando, vou confiar que já estava pronto para ser curado, que eu não preciso saber conscientemente. E aí, era perto do Natal, eu cheguei no Natal na casa da minha mãe, ela tava junto com a minha avó lá, e aí a minha mãe vira pra minha avó e fala, mãe, conta pra Aline o que você me contou. E aí a minha avó, que tem 83 anos, né, eu tinha 82, eu acho, contou uma história pra gente que nunca tinha se mencionado isso na minha família, que era a nossa tataravó, né, uma avó distante, que ela foi estuprada e foi vítima de abuso. Essa avó nossa era uma avó escrava, ela era escrava da fazenda desse meu avô. Então, a gente soube naquele dia, eu e minha mãe, que a nossa família provém de abuso físico com uma mulher negra, escrava, né? Que isso impactou, sabe lá Deus como, em toda a família dela. E ao mesmo tempo carrega o traço da traição com essa outra mulher que era a esposa do meu avô na época. Então, a minha família, de certa forma, carrega essa história de abuso. Eu nunca sofri um abuso violento, já sofri pequenos abusos, mas tem algo maior, assim, que eu sei que eu carrego de abuso que eu falo, isso não é meu. E com certeza quando essa história veio, muita coisa veio para curar, foi meio que assim, olha, agora vocês estão prontas para sentir isso. E eu sinto isso de tempos em tempos. Inclusive em um dos retiros que eu fiz, uma moça que estava lá, que tinha clarividência, falou, olha, tem uma
uma pessoa que, acho que é sua avó, Aline, e ela descreveu um pouco e talvez seja essa pessoa que hoje, talvez a gente esteja trabalhando nesse resgate. Então eu tô compartilhando essa história com vocês, porque não necessariamente nós vivenciamos na pele, mas alguma história da nossa família, alguma história de alguém próximo, alguma história do mundo que a gente tá, né? Aqui a gente tá imerso numa grande sopa de energias, de emoções. Então, se a gente tá vivendo num mundo que tem guerra, a gente vive num mundo de abuso, né? Esse mundo é o mundo que a gente tá. Não dá pra, por mais que a gente tente se conectar com coisas boas, não dá pra gente fingir e ignorar que esse não é o nosso mundo, né? A gente não precisa, obviamente, ir para baixo por conta de não estarmos ainda num lugar que a gente gostaria, mas não dá para ignorar. Eu falo que é a tal da positividade tóxica, né? Eu olho, eu sei que tem, eu sinto e eu quero transformar, né? Essa eu acho que é a atitude de querer sair desse lugar que a gente tá. Então eu vou deixar aqui um vídeo de um filme do Piratas do Caribe, que tem uma música que eu acho essa música muito forte, assim, que ela me mexe comigo num lugar de abuso mesmo, mas que fala de escravidão, fala desse abuso de poder que a gente viveu durante décadas, gerações, milênios, e ao mesmo tempo isso tá transformado em filme, em entretenimento, mas nenhum entretenimento ele é vazio, né? Mesmo entretenimento que tá ali só gerando riso, às vezes, ele pode trazer muita coisa interessante, se a gente souber olhar com olhos de quem tá desperto. Então, eu quero que vocês ouçam essa música e, na sequência, eu vou deixar uma meditação com algumas afirmações. Então, após vocês ouvirem a música, só deitem, escutem, e assim finalizamos essa nossa primeira semana, mas tem muita coisa boa por vir. Eu tô recebendo muito insight, minha intuição tá afloradíssima esses dias. Eu tô trabalhando, eu tô parando para fazer esse vídeo porque realmente tá fluindo muito, e eu espero compartilhar também com essa fluidez da gente conseguir transformar tudo de ruim que a gente tem algum tipo de contato em esperança, motivação, otimismo e fé. Acho que a fé tá nesse lugar. Então, boa meditação para vocês. Escutem com o coração e vamos pensar que é nesse lugar de sentir para transformar. O massacre do Carandiru completa 30 anos neste fim de semana. A ação truculenta da polícia aconteceu em 1992. Na versão oficial, 111 detentos foram mortos. Mas os ex-presidiários afirmam que foram mais de 250. Nós conversamos com quem esteve lá e testemunhou de perto o terror daquele 2 de outubro. Veja na reportagem de Lígia Neves. Não tinha chão para você colocar o pé, às vezes você tinha que pisar em cima de alguns cadáveres. Para quem viu essa matéria e achou que o massacre do Carandiru foi algo horrível que a gente viveu no Brasil, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês um documentário que chama Holocausto Brasileiro, que isso foi muito abafado. Embora tenha muito registro, mas sempre foi muito abafado, ninguém fala muito disso, que é o massacre de 60 mil pessoas do Hospital Psiquiátrico em Barbacena, Minas Gerais. E hospital psiquiátrico, a gente está falando de pessoas que estão passando, talvez, não só por depressões ou por coisas que hoje são psicologicamente muito melhores tratadas, mas talvez ali tivesse muita gente passando por despertar espiritual, despertar de consciência, e a gente sabe que talvez a gente possa ter tios, parentes, primos que viveram isso. A minha avó, ela foi levada para um hospital psiquiátrico, ela tomou choque elétrico. Então, eu tenho amigas que foram internadas também. Essa questão da internação da psiquiatria por não se ter explicações é uma coisa que não dá para acontecer. A memória dessas pessoas também, ela significa muito. In order to effect a timely halt to deteriorating conditions and to ensure the common good,
A state of emergency is declared for these territories by decree of Lord Cutler Beckett, duly appointed representative of His Majesty the King. By decree, according to martial law, the following statutes are temporarily amended. Right to assembly, suspended. Right to habeas corpus, suspended. Right to legal counsel, suspended. Right to verdict by a jury of peers, suspended. By decree, all persons found guilty of piracy, or aiding a person convicted of piracy, or associating with a person convicted of piracy, shall be sentenced to hang by the neck until dead. The king and his men stole the queen from her bed and bound her in her bones. The seas be ours, and by the powers where we will, we'll roam. Yo ho, all hands, hoist the colors high. Heave ho, thieves and beggars, never shall we die. Lord Beckett! They've started to sing, sir. Finally.